pega sua Bíblia, Atos 1:8. Atos dos Apóstolos 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Eu quero falar sobre sinais de um avivamento. Sinais de um avivamento. Você consegue repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Sinais de um avivamento. Atos capítulo 1, versículo de número 8, na versão King James diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sinais de um avivamento. Sinais de um avivamento. Após a crucificação de Cristo, logo Páscoa, Jesus andou cerca de 40 dias depois de ressuscitado com os seus discípulos. Nesses 40 dias ele se encontrou com Maria Madalena, ele se apresentou na casa para alguns discípulos. Após 8 dias ele voltou a se apresentar em uma outra casa, agora para conversar com um discípulo chamado Tomé. E posteriormente, ele ainda se encontrou na praia com alguns outros discípulos, como no caso de Pedro, que já estava pescando, e ele chega na praia não com mãos vazias, mas ali ele prepara um menu, um banquete, e sentou à mesa com aqueles discípulos. Jesus, sem sombra de dúvidas, nesses 40 dias, estava ali preparando os discípulos para algumas coisas maravilhosas. Veja bem, após esses 4 encontros que Jesus teve, algumas coisas começam a ser destacadas. A própria Bíblia diz em João capítulo 21, que tudo que Jesus fez ao longo desses 40 dias, se fossem registrados, nenhum livro ou todos os livros do mundo não teriam condições de registrar, pois ele de fato, depois de ressuscitado, dizem alguns estudiosos que os milagres de Jesus foram infinitamente maiores do que enquanto estava entre os homens, entre os seus discípulos, de uma forma mais viva, mais presente. Veja bem, contudo, quando terminou esses 40 dias, a Bíblia diz que Jesus foi elevado aos céus. Tanto a tradição católica quanto a tradição protestante entendem isso, que Jesus foi ao céu. Mas antes de ir ao céu, ser levado ao céu, ele em primeiro lugar disse: aquele que você, melhor, o anjo disse, nos traz essa verdade. Aquele que vocês hoje estão vendo subindo, sendo levado, ele voltará. Então o fato é, nós cremos, como foi cantado aqui no coral, que Jesus voltará. É o que nos mantém firmes no nosso propósito. Segundo ponto, enquanto Cristo estava indo, a Bíblia diz que ele ainda assim pontuou para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e esse poder do Espírito Santo. Naquele momento Jesus estava pontuando aos discípulos que ele estava indo, mas uma presença gloriosa ficaria sobre todos nós. Então me permita aqui abrir os leques. Abra uma grande aspa e depois eu fecho essa aspa. Então, em primeiro lugar, Jesus nos pontuou que ele não nos deixaria sozinhos em nenhum momento. Por isso que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a Bíblia diz que imediatamente nós somos selados pelo Espírito Santo. Não é depois de 20 dias, 30 dias, não, é na hora, no ato. Porque sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos desenvolver essa tão grande salvação. A compreensão de que sou salvo do pecado passa a ter sentido à medida que esse Espírito Santo passa a nos ensinar verdades profundas do coração do Pai. Por isso que em João capítulo 14, versículo de número 26, e João capítulo 15, versículo de número 26, apresenta o Espírito Santo em primeiro lugar como um grande professor,
como aquele que iria nos ensinar todas as coisas. Por isso que eu gosto de frisar, e mais uma vez frisarei, aqueles que ainda depois de terem se encontrado com Cristo, vivem uma vida em pecado, é impossível ter uma vida em pecado em paz. Porque o Espírito Santo não nos acusa, olha só a palavra, olha os termos que estou usando. O Espírito Santo não nos acusa, o Espírito Santo nos confronta. Não tem jeito. Quem tem o Espírito Santo, ele pode tropeçar? Pode. Não deve, entenda bem, olha os termos que estou usando. Mas e se ele tropeçar? Segunda carta do apóstolo João, capítulo 2. Filhinho, vos escrevo para que não pequeis. Mas, se por acaso pecar, saibam que tendes um advogado. Quando o Espírito Santo está em nosso coração, pasmem, até os pensamentos que você nem verbaliza, quando não glorifica o nome dele, ele te corrige. Você está sozinho, pensa em alguma coisa estranha, o Espírito Santo vai lá e fala assim: não é do meu coração para você. Tua alma aperta, teu coração, sabe? Doeu essa. Por isso que um crente que tem uma vida com Deus, eu digo de conversão, ele tem sempre mentores, pessoas, a Bíblia diz que discipuladores, para levá-lo à maturidade, pois as pequenas coisas, ele já está sendo ali orientado dioturnamente pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é tremendo, ele orienta mesmo. Ele orienta, ele ensina, ele, sem sombra de dúvidas, ele é um grande professor. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Eu te inspiro nessa noite a falar assim: esse Senhor fala comigo de alguma maneira. Eu me lembro que o Soriano, que está em Portugal, uma vez ele, recém-convertido, ele falou: pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, e sabe, aquilo ali foi motivando, e um belo dia, à noite, ele falou: pastorzão, eu tenho que falar um negócio contigo. Eu falei: pode falar. Eu acho que eu ouvi a voz de Deus. E eu falei: fala comigo. E ele contou toda aquela história. Eu falei: você ainda acha? Foi Deus que estava falando contigo. Foi o Senhor que estava te orientando. Foi o Senhor que estava te ensinando. Se nós não sabemos o que é certo e errado, o Espírito Santo está ali justamente também para isso. Por isso que tem pessoas que falam assim: mas eu não sabia que era errado. Dependendo da situação, até acredito. Mas no mover espiritual, falar isso, não é possível. Porque o Espírito Santo de alguma forma está apresentando. De alguma forma meu coração queimou, eu vou entregar para a igreja isso. É mais ou menos a pessoa dizer assim: eu estava vendo, mas não reparei isso. Claro que repara. Quem tem o Espírito Santo discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. A Mona fala comigo: Diego, você tem uma boca às vezes, né, Mona? A Mona está aqui. Quando você vem com esse negócio de percepção, tem alguma coisa no final. E eu falei, às vezes eu falo com ela: hoje eu concordo. Antigamente eu não concordava não, mas hoje eu concordo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo mostrando. Nós que somos pais, tem coisas que acontecem na minha casa que eu sou pai de primeira mão, nunca fui pai antes, né? A Mona Lisa, muito tempo atrás, que ela nasceu, ela chorava, eu falei: minha filha, dá um jeito aí nessa menina, faz alguma coisa. Ela falou: mas o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu falei: você que é mãe? Ela falou: mas nunca fui mãe antes. Nós não sabemos tudo. E aquilo que ela falou de fato é. Mas veja bem, tem uma coisa que é maravilhosa, mesmo sem não sabermos tudo, até com meus filhos tem certas coisas que o Espírito Santo vai lá e dá o discernimento. Fala assim: opa, que situação é essa? O que é isso?
Você vai deixando, quando na sua casa está brigas e brigas e brigas, e o Espírito Santo, você está lá. Eu até brinco às vezes, quando eu vou dar aula, que eu falo assim, o leão fala pouco. Você já viu o leão toda hora ficar... Só se for o leão da mídia atual, que gosta de aparecer. Mas leão ruge pouco. Quem ruge mais é a mulher. Melhor, é a leoa. Tem a mulher também, falar baixinho. Mas fala sério, quando o leão que tem autoridade se levanta para rugir, o que acontece? É a mesma coisa na nossa casa. As hienas estão cantando, estão sorrindo dentro da nossa casa, trazendo carniça para dentro da nossa casa. Você está olhando, está falando, opa. Mas quando o Espírito Santo te dá o discernimento, o que você tem que fazer? Se levantar na autoridade do Senhor e repreender. Sua casa é uma bênção, é um pedacinho do céu. E tem ações do inimigo que precisam ser cortadas na raiz. Fala, aqui não, capeta. Você já tem o teu inferno, aqui é céu. É céu na terra. Vai para longe, que aqui você não vai se dar bem não. Eu gosto daquele filme Quarto de Guerra, que a mulher, depois que é orientada por uma senhora braba na oração, e ela se enche da autoridade do Senhor, e ela orando dentro de casa, ela abre a porta e fala assim, diabo, você ficou muito tempo aqui, mas agora no nome de Jesus eu te expulso desse lugar. Aí a câmera faz uma jogada como se nada tivesse sendo filmado, mas só o movimento da câmera e saindo. E sabia que talvez hoje o Espírito Santo esteja me inspirando a falar isso contigo, de chegar na sua casa e profeticamente abrir a porta e falar assim, discussões, sai daqui no nome de Jesus. Falta de reconhecimento, sai daqui no nome de Jesus. Brigas à toa, sai daqui no nome de Jesus. Porque na minha casa, quem habita é o Senhor. O Espírito Santo nos dá esses ensinamentos. E nós precisamos estar muito sensíveis à voz dEle. Senhor, fala comigo que teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, as irmãs, porque a tua serva ouve. Tem momentos que não adianta falar. Tem hora que você tem que combater espiritualmente. Porque a questão não é natural, a questão é espiritual. Mas, e fecho aspa aqui, mas a segunda missão do Espírito Santo nesse contexto é que ele seria o nosso consolador. Não tem aqueles dias que você está muito triste? Você não está sozinho. Tem uma música do Kirk Franklin, que canta muito sobre isso, que é no inglês, e fala sobre Jesus foi sepultado, os discípulos estavam tristes, e a letra da música fala assim, não chore mais, porque aquele que antes estava morto, agora ressuscitou. Você pode estar triste hoje aqui, mas o Espírito Santo está aqui para te trazer o consolo necessário. Tem hora que a gente tem que brigar contra a tristeza e dizer assim, na minha vida não. Aqui na minha vida a promessa é de alegria. Às vezes a pessoa entra em uma melancolia, acreditando que sendo triste Deus vai ver mais. Para com isso. Sabe como Deus te vê? Quando você anda pela fé, quando você está mal, mas você está dizendo assim, a tristeza não é para a minha vida, ela só está passando, mas a minha promessa é que a alegria do Senhor é minha força.
Eu não vou parar por causa da tristeza. Eu não vou ficar me lamuriando. Eu vou ficar chorando o tempo todo. O meu chamado é me erguer e reconhecer que o poder de Deus que me mantém de pé todos os dias. Isso traz uma percepção tão maravilhosa. E confunde o capeta. Confunde. Vira para o teu lado, teu irmão, e fala assim: está na hora de você confundir o capeta. Está na hora, filho. Ele está te cercando de um bocado de coisa para te entristecer. Alice, de novo, Salmo 126. Ele dá um bocado de motivo para a gente chorar. Mas crente que é crente não chora assim à toa. Vocês estão muito quietos hoje. Você tem que me ajudar a pregar nessa noite. Meu Deus do céu. Tradicionalismo aqui não, hein? Já estou falando isso direto. Hein? Vamos embora, dá glória aí. Porque quando um começa a dar glória, o outro também dá glória. Aleluia. Vai pegando. Vai pegando. Veja bem. O capeta tenta criar um bocado de coisas para a gente chorar o tempo todo. Mas nós somos crentes. Sabe o que a gente faz? Chorando e andando. Porque ele quer que a gente chore e pare, mas a gente fala assim: está tudo destruído, vai dar um trabalho para reconstruir, mas eu vou continuar minha caminhada, porque quem estabelece a minha vitória é o Senhor Jesus. Tentou me parar, capeta, doeu essa. Esses dias a gente viveu uma situação muito grave, o Espírito Santo sempre fala comigo. Antes que acontecer qualquer coisa, eu falo: mano, tá para acontecer um negócio aí, segura. Porque vai doer esse negócio aí. Eu sonhei que eu era fuzilado. E eu sentia todos os tiros batendo aqui em mim. E quando eu sentia os tiros, ao mesmo tempo olhava os tiros e falava assim comigo mesmo: mas eu não vou morrer, porque eu tenho a promessa de Deus, ainda não se cumpriu. Aí quem dava tiro se assustava, porque eu estava fuzilado, mas sabe o que eu fazia? Ficava em pé, e eu começava a andar, e quem estava com a arma na mão, em punho, tentava atirar mais, e sabe o que eu falava? Senhor, eu estou sentindo cada tiro desse, mas hoje, Senhor, eu não vou só andar, agora eu vou correr. E aconteceram um bocado de coisas aí. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que o inimigo ele tenta diuturnamente, Efésios capítulo 6, te ferir com dardos inflamados. Mas sabe como nós confundimos o capeta? Nos revestindo com a armadura de Deus e seguindo. Eu não vou parar, você não vai parar, as dificuldades estão aí, estão batendo forte, mas o nosso chamado é continuar a nossa caminhada, e há de convir, acredite meu irmão, nós não apenas nos ergueremos, não apenas andaremos, nós correremos na força do Senhor. Vocês acharam que ia cair? Se deu mal. Lembrei até daquela música antiga, bonita, daquele cantor que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu sei que, meu Deus, forte isso, aleluia. Eu sei quem me chamou, você sabe quem te chamou? Eu sei que não, ainda não está bom, eu sei quem me chamou, você sabe quem te chamou? Eu sei que Deus me deu a minha família, e a sua família quem deu? A sua família quem deu? A sua família quem deu? A sua família é um presente de Deus. Não desista dela. Se levante com autoridade. O seu negócio Deus que te deu. O ministério Deus que te deu. Os dons e talentos Deus que te deu. Cuide deles com amor e zelo. Deus te deu.
estávamos lá em São José dos Campos ano passado, aí Sérgio Onuro, sei lá, da igreja Casa de Deus, é um estádio. E ele falou assim, Ferraz anotou e nunca mais esqueci, que é: aquele que te dá a visão, te garante a provisão. Vira para o teu irmão e fala assim: se Deus te chamou, Ele vai garantir as provisões. Aleluia! Aleluia! Se fosse o político falando que ia te dar um salário mínimo, você ia pular aqui hoje, mas porque eu estou falando da palavra de Deus, dizendo: aquele que te dá a visão garante a provisão, você está calado. Ah, meu Deus do céu! Político é melhor do que Jesus? Está entendendo isso aqui? A Bíblia diz: eu criei e por isso falei. Quando eu ouço Deus, eu nunca acreditei em promessas humanas. Deus sabe o que estou falando. Eu ouço, respeito e espero. Hoje eu recebi, nem era promessa, mas recebi lá em casa. Sabe que vou contar, porque eu não estou aqui, eu estou vivo, minha boca não é túmulo, eu vou falar mesmo. Então, eu recebi um negócio hoje que eu falei: meu Deus do céu, eu recebi uma travessa de presente do dia do pastor. Meus irmãos, Jesus é bom demais. E eu estava com desejo de comer esse negócio. Acontece muito isso comigo. Acreditem nisso. Quando eu estou com muita vontade de comer um negócio, de alguma forma, o trem acontece. E eu falei até com a Ivone há 2 semanas, eu falei: estou com uma vontade de um arroz com camarão. Não foi, Ivone? Falei, que ela falou: a Franciele está namorando, tá bobo agora, tá falando até bobó de camarão. Eu falei: manda isso para mim lá. Fran, por favor, manda para mim, por favor. Aí eu fiquei com maior vontade de comer. Aí chego em casa hoje, a Mona falou assim: fulana de tal, uma irmãzinha mandou um negócio para você, falou que é pro dia do pastor. Aí fui trocar de roupa, quando voltei, Mona já estava com o negócio no forno. Eu falei: o que é? Ela falou: é um negócio bonito, cheiroso. Ela falou assim: eu acho que é bobó de camarão. Quando ela abriu o trem, era camarão com batata. Não era batata com camarão, não. Era camarão com queijo, com purê. Meu Deus, estou até com água na boca já. Não. Nem comi arroz. Eu falei: arroz como todo dia. Bota só esse negócio no meu prato aqui. Muita bênção. Meu Deus do céu, estou doido para chegar em casa. Não é para ver o Botafogo não, que vai ser doído hoje, mas é para comer o camarão de novo. Meu Jesus, meu Pai do céu, rapaz. Uma travessa lá, que coisa maravilhosa. Jesus é bom. Sete dias. Só de dia, de noite não. É que eu moro lá no condomínio fechado. Então, Jesus é tão maravilhoso que Ele inclusive nos surpreende. Esse consolo dele não é só enxugar as nossas lágrimas. Quem está entendendo isso daqui hoje? Eu não acredito em promessas humanas. Há de convir que hoje fui surpreendido. Mas quando o Senhor fala ao meu coração, e tem que ser assim também na sua vida, a gente tem que falar assim: fiel é o que prometeu. Aquele que prometeu é Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. É fiel para cumprir. Quem recebe essa palavra aqui nessa noite? Está dando tudo errado, não importa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. No nome de Jesus, vai acontecer. Aquele que faz a promessa, ele cumpre. Por isso, ele mesmo sendo levado aos céus, ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder. E ali foram mais 10 dias.
Eles em Jerusalém. E é interessante que o que valida o cumprimento da promessa é a obediência. O que valida, de novo, o que valida o cumprimento da promessa é a obediência. Ficai em Jerusalém. O que eu tenho que fazer? Fica em Jerusalém. Por quê? Porque ele falou que eu vou ser revestido do quê? Não tenho a mínima ideia. Ele falou que é poder no Espírito Santo. Não tenho ideia o que é isso. Mas a minha missão é qual? Ficar em Jerusalém. Perseverar. Esperar. Aguardar no Senhor. Nós não temos ideia do que vai acontecer daqui a um minuto na nossa vida, mas Deus já sabe. Ele sabe o que está lá na ponta. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E quando nós aguardamos nele, acredite, em obediência, aguardamos em obediência, não tem jeito. O nosso destino é vivermos a promessa do Senhor. Tem gente que fala assim, eu não vou aguardar, não sei o que vai acontecer, foi Deus que falou contigo, foi, então aguarda. Por quê? Porque vai dar certo. Eu já vivi muitas promessas, e eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Passados 10 dias, chegou os 50 dias, e por isso Pentecoste. O que significa Pentecoste? 50 dias após a Páscoa. Penta, e aí automaticamente é um termo judaico, que aponta para 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, aconteceu algo que marcou aqueles discípulos e a igreja a partir daquele momento. Mas algumas coisas saltam os olhos. Eu ouço às vezes pessoas dizendo, olha o avivamento, olha o Pentecoste, olha isso, olha aquilo, mas esquecem de se atentarem para algumas coisas. E me permita aqui destacar algumas verdades. Primeira verdade. Antes daquele revestimento de poder, o Senhor reestabeleceu alguns contatos. Primeiro contato, Maria Madalena, e eu chamo de encontro da esperança. Maria Madalena era uma mulher que era não benquista pela população, mas Jesus viu o valor nela. E é interessante que quando uma pessoa que é rejeitada encontra alguém que valoriza, essa pessoa é fiel, até na morte. E foi o caso de Maria Madalena. Todo mundo tinha medo, mas ela não. Ela tinha desejo de estar perto do Senhor. E a Bíblia diz, em João capítulo 20, versículos de número 14 ao 16, o seguinte: depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus se apresentou para aquela mulher, em primeiro lugar, depois da ressurreição. Sabe por quê? Porque ela estava ali, necessitada de ser restaurada em sua esperança. Mas, Senhor, eu estou procurando mesmo depois da morte. Acredite, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Olha que palavra, ministração forte. Se até Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, o que você está vivendo, você acha que não pode ser ressuscitado? Não ponha pontos finais naqueles que Deus não colocou ainda. Se Deus não falar para virar a página, não é para virar a página. É para ficar firme. Firme.
Jesus teve o primeiro encontro antes dos 50 dias após a Páscoa. Em primeiro lugar, Jesus teve um encontro com Maria Madalena, e o lindo da história é, quando ela ouviu Jesus chamando-a pelo nome, ela imediatamente reconheceu que era Jesus de Nazaré. Chamar pelo nome naquele sentido era intimidade, que provavelmente muitos a chamavam de mulher, alguns outros pecadora. Quem está comigo aqui nessa noite? Mas Jesus reconheceu a identidade dela e a chamou de Maria. Maria. Sabe qual é o lindo da história? Jesus continua nos chamando pelo nome hoje. Georgina subiu tão linda aqui hoje. Jesus te abençoe, Georgina. Sandália bonita, roupa bonita, brinco bonito, batom bonito, teu óculos está novo, aleluia. Reparei tudo, Georgina. E ela orou aqui, Senhor, guarda a gente na viagem, leva e traz, Jesus, por favor. Estou querendo viver mais, vai viver mais, aleluia. Em nome de Jesus, e viajando muito, no nome de Jesus, vocês merecem. Vocês merecem. Mas olha, Georgina, esse Jesus que chamou Maria aqui, lá atrás, quando você era viciada em cigarro e bebida, o testemunho que você já contou, naquele dia o Espírito Santo também te chamou pelo nome. E quando Ele chama a gente pelo nome, não tem jeito, nosso coração é quebrado. Chamar pelo nome é sair da superficialidade e dizer assim, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu não reconheço quem você foi, eu sei quem você é hoje, isso para mim é o que importa. Aleluia, aleluia, aleluia. Grava isso, igreja. Estou falando com um bocado de gente, grava isso, igreja. O para-brisa é sempre maior do que retrovisor. O para-brisa do carro é sempre maior do que o retrovisor. Você olha o que passou, o para-brisa você olha o que está para frente. Jesus está falando com ela, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Segundo encontro de Cristo, antes do cumprimento da promessa, foi um encontro de apresentação, porque tinha gente que estava com medo. Então João capítulo 20, versículo de número 19 ao 20 diz, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus se apresenta para os seus discípulos que estavam com medo. E sabe, esse segundo encontro me chama a atenção, ao contrário de Maria, que não estava nem aí, ela era fiel àquele que chamou, e ela, se me chamar de discípula de Jesus, não tem problema nenhum, eu quero estar perto de Jesus, Jesus vai lá, que lindo isso, ô mestre Alex, olha só, quem se inclina em buscar o Senhor, intencionalmente, sempre vai ver Jesus primeiro, forte isso, aleluia. Tem gente que fala assim, a outra pessoa recebe mais, claro, porque ela está te buscando mais do que você, ué. Você está na superficialidade, está com medo, ela está indo lá, botando a cara a tapa. E Jesus ama isso. Jesus ama discípulo que mostra que é discípulo. Mas sabe qual é a linda história? Jesus ama discípulo que sabe que é discípulo, mas não despreza discípulo que está com medo. E aí Jesus vai na casa e fala assim, ei, vocês estão tudo com medo aqui dos judeus. E o medo é terrível, ele paralisa. O medo tranca a pessoa. O medo deixa a pessoa trancada na casa, porta fechada. O medo faz com que pessoas não se abram para novas possibilidades.
O medo trava pessoas de viver coisas maravilhosas da parte de Deus. Por isso que o Senhor, olhando para Josué, disse: não temas. O medo arranca a possibilidade de vivermos o sobrenatural da parte de Deus. Por isso Jesus se encontra com os discípulos naquela casa para tirar do coração deles o medo. Jesus hoje pode estar te encontrando na casa do teu coração hoje dizendo: sai daí, chegou a hora de você florescer, chegou a hora de você viver o que tem que viver. O medo não pode te paralisar. Lá no Gemeta Camp eu ouvi uma frase que marcou, da pastora Cecília, que disse assim: todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas infelizmente nem todos sabem o que é viver. Tem muita gente vivendo uma vida de morte, ainda vivos. E Jesus não quer isso. Jesus vai naquela casa dizendo: vamos embora! Estou aqui, estou mostrando as mãos, estou mostrando lá aquilo que as mulheres falaram que aconteceu, que ressuscitou, de fato aconteceu, eu ressuscitei. Mas tem o terceiro encontro, que é o encontro da reafirmação. Teve um discípulo que não estava naquele dia ali, que se chamava Tomé. E os discípulos falaram: Jesus se encontrou, se apresentou, ele falou: não, eu só acredito vendo. E Jesus ama alguém que tem uma crise verdadeira. Fala assim comigo, vocês vão entender no final de hoje. Jesus ama alguém que tenha crise, mas que seja verdadeira. Olha só, Jesus antes de morrer falou assim: quando eu for, um bocado de falsos cristos vão se levantar, mas não vai atrás deles, não ouça, fica calado, fica na tua. Chega uma pessoa dizendo: Jesus ressuscitou. Tomé faz o quê? Não foi. Eu tenho que ver. Tomé era muito metódico. Diz assim: Tomé era descrente. Que descrente vai com Jesus ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que poderia morrer? Foi o caso de Tomé. Ao contrário, Tomé era muito crente. Ele acreditava naquilo que era dito. Mas Jesus é tão poderoso, olha só. Jesus se apresenta para as mulheres, Jesus se apresenta para os discípulos, e na terceira vez se apresenta só para Tomé, no meio dos outros, mas especificamente para... Sabe por quê? A crise de Tomé era real, era verdadeira. Mas tem um bocado de gente que está dentro de casa que está com crise falsa. Crise fake. Mas Jesus não está me vendo, é porque a tua crise é falsa. Levanta, dá 3 tapas na cara, toma banho e segue a tua vida. Toma o café, né? A Amanda falou ali, toma café, para dar uma ativada. Porque tem crise que é fake. Tem crise que é o capeta que coloca. Se a gente ficar cedendo todas as situações que acontecem conosco, nós não andamos. Mas quando a crise é real e o Senhor vê que é verdadeira, Jesus se apresenta. E Ele tira-nos daquele ostracismo. E Ele nos mostra que aquilo que Ele está fazendo é real. Qual o tipo de crise você está tendo? É real ou é fake? Porque tem gente que está vivendo crise mesmo sabendo que a Bíblia está dizendo: sai da crise. E aí, neste caso, não é falta de força, é querer ser mimado. Estou pegando pesado aqui na pregação? Eu acho que eu peguei pesado com vocês, acho que peguei. Não peguei nada. Tem crente que quer ser mimado. Não, filho. A palavra diz: o Espírito Santo está comigo, o que eu tenho que fazer? Eu vou para cima. Vou para cima, não vou ficar parado, eu vou avançar, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida.
isso não vai bater, isso não vai me paralisar. Mas quando a crise é verdadeira, Jesus fala assim, não só se apresenta e fala assim, pode tocar, porque o que você está sentindo é real, eu vou resolver isso agora. Toca nas minhas mãos aqui. Naquele momento foi algo tão marcante para Tomé, que tudo indica que Tomé discipulou aqueles que no final foram aqueles que, enquanto Paulo e Silas estavam falando, conferiam tudo o que eles estavam falando, chamavam de bereanos. O que eles falam tem que conferir para ver se está de fato escrito. Então Tomé passou para aqueles discípulos excelentes, porque é assim que a Bíblia os apresenta, uma dedicação que os outros não tinham, que é, não basta falar, eu preciso ver que se está. E como faz falta hoje bereanos? Porque tem gente que está acreditando até em tchutchuquinha do YouTube como voz de Deus. Para com isso, varão. Ô varão, ô varoa. Tem gente que Deus está falando através da minha vida, falou através da tua boca, mas a tua vida está ruim. Quem é servo de Deus anda conforme aquilo que recebeu do Senhor. Me mandaram 2 vídeos. Uma mulher toda apertada e um homem todo apertado. Pode ser até usado por Deus, mas está faltando maturidade e conversão também na vida deles. Está chamando mais atenção do que a palavra. Está repreendido em nome de Jesus. Não é, minha irmã? Visitante, liga não, que a gente faz essas coisas às vezes assim. Imagine, o cara vai pregar com a calça toda apertada, igual sertanejo, marcando os bagos. Vai ficar bom isso? Não vai, filho. Coisa horrível. Está amarrado, varão. Coisa terrível. Falei besteira, falei. Coisa feia. Aí estou cheio do espírito. Tá não, está cheio do capeta. Desculpa a franquia, mas é. Porque espírito da sedução na Bíblia se chama Afrodite e Diana. E não aqui na nossa realidade a gente chama de pombagira. Estão entendendo isso aqui? A pessoa vai pregar o que é seduzir os outros. Aí vai uma mulher me mandar outro vídeo, a mulher toda apertada, fazendo divisão entre alma e espírito. Não vai, filho. Não vai. Está amarrado, filho. Ainda tem gente que eu vou seguir, segue nada, segue Jesus, exclua isso da tua timeline, filho. Isso não é de Deus, não é de Deus isso. Isso é o diabo se apresentando como anjo. Como anjo. Isso é do cão isso. Apaga isso da tua mídia social. Quem é de Deus anda o quê? De forma digna ao seu chamado. Ele não chama atenção para si. Por quê? Porque ele carrega algo que é maior do que ele. Ela carrega algo que é maior do que ela. Ela não permite que uma vírgula possa atrapalhar a propagação da palavra, que é a missão dele ou dela, que Deus estabeleceu sobre a vida. Por isso que ele lima qualquer situação que possa trazer constrangimento. E tem um bocado de crente que está seguindo. Não segue não segue Jesus. Mas tem 4º encontro, e acho que eu vou parar por aqui, que eu estou falando demais. Mas tem o encontro da praia, antes do revestimento. É aquele encontro daquele que já pegou a mão no arado, mas que está frustrado pelas circunstâncias. Eu vou voltar a pescar, que é melhor para a minha vida. Não deu certo esse negócio de ser discípulo. Jesus morreu. Ele até apareceu para a gente, mas não sei de que vai acontecer. Eu vou voltar a pescar. E Pedro voltou a pescar junto com os seus amigos. Não tem aquele momento que a gente parece que quer desistir de tudo? Não tem aquilo? E a gente quer voltar a fazer o que fazíamos antes.
Mas quando a gente, de fato, está vivendo aos pés do Senhor, Jesus é tão tremendo, Jesus é tão tremendo que Ele vai até onde nós estamos. Estava Pedro sem roupas, entenda bem, ele estava com roupa correta. A questão bíblica ali é que ele não estava com a roupa que ele julgava que era digna de estar diante do... Meu Deus, isso é muito forte. E Jesus se apresenta na praia e diz assim: ei! É o discípulo, é o Senhor. Não tem jeito, quando Deus fala, a gente não tem confusão mental não, filho. Quem é do Senhor ouve a voz do pastor, não é pastor aqui não, é o pastor. João capítulo 10. Ouve a voz do seu pastor e segue. Porque a voz do Senhor quebra qualquer frustração. Vira para o teu irmão e fala assim: a voz do Senhor quebra qualquer frustração. E naquele momento ali, os discípulos entendem que é Jesus. Que Jesus dá um direcionamento, eles entendem. E sabe qual é o lindo, o fenomenal da história? Naquele exato momento que eles entenderam que era Jesus, eles chegam até a praia, e olha como fica no versículo 9 do capítulo 21. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Tem gente que acha que Jesus só usa a gente como objeto de carta. E Jesus mostra com isso que não, que Ele tem prazer de sentar à mesa com todos nós. Jesus tem prazer de sentar à mesa contigo. Contexto bíblico, sentar à mesa, judeu só sentava à mesa naquele contexto com amigos. Jesus quer sentar à mesa contigo. Mas qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz do Senhor quebra a frustração e nos faz retornar ao propósito. Essa voz sempre nos fará retornar ao propósito. A mesa está posta, mas quanto ao comer, cabe também a sua decisão, porque há de convir que tem gente que acha que é muito pecadora e não merece o perdão do Senhor, e Jesus mostra por discípulos que todos nós, não é que merecemos, todos nós necessitamos de uma segunda oportunidade. Antes de vir um avivamento, Jesus foi trabalhando as bases, Ele foi trabalhando os discípulos, Ele foi trabalhando o coração dos discípulos. Tinha aqui ainda mais 3 verdades a serem ditas, mas não vou falar as 3 verdades. Fica para o próximo capítulo. Mas eu quero terminar com uma única verdade. Prenúncios de um avivamento. Antes do avivamento chegar, Jesus colocou a casa dos discípulos em ordem. Se encontrou com Maria Madalena, se encontrou com os discípulos, se encontrou com os discípulos e Tomé, e se encontrou com os discípulos na praia. Eu não sei onde você está. Se está no sepulcro, se está na casa escondido, ou se está na casa agora porque chegou agora e não viu antes, ou se você está na praia, voltando às práticas antigas. Mas Jesus hoje está dizendo, para ter avivamento, obrigado Espírito Santo. Irmã Ivone, sabe que eu falando aqui me deu uma visão, era mais ou menos assim, churrasqueira, tem momentos que para a gente botar o carvão novo, a gente tem que tirar aquelas cinzas primeiro. Tem que tirar as cinzas. Cinza é algo que já queimou e já não tem mais vida. Mas Jesus quer um fogo, meu Deus, que Jesus quer dar um fogo novo, mas tem que tirar as cinzas. O que passou já foi. O para-brisa é maior do que retrovisor. Tem coisas maravilhosas à frente.
Eu não sei você, mas eu estou esperando algo muito forte da parte de Deus a qualquer momento. A qualquer momento, algo muito forte da parte de Deus está para acontecer. Eu sei disso, no meu coração eu sei disso. Eu não ando por vista, eu ando por... Eu creio nas promessas, elas que me alimentam todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Você pode, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Você pode estar escondido numa caverna, mas os corvos vão te alimentar. Tem pão dos anjos chegando para te dar o fortalecimento necessário. No reino de Deus não tem soldado ferido, ele vem, resgata e trata, cura. Antes do revestimento tem ajuste, meu Deus, tem ajustes. Se você pode, fique sobre os teus pés e vamos cantar só um pouquinho. Eu quero fazer 3 convites importantes. Primeiro convite, meu Deus, tem um mover tão forte de Deus aqui, meu Pai do céu.